Oi, bom dia. É um prazer estar aqui presente de novo nessa iniciativa de organização do turismo sustentável, né? Construção do selo do turismo sustentável no Litoral Norte. É um desafio, é uma iniciativa muito importante e que, de certa forma, eu vim acompanhando as expectativas dos gestores aqui do Parque da Serra do Mar, principalmente o Fredê, a Lucila, Cacá, antes quando estava na Ilha Bela, que colocavam o quanto que a Fundação Florestal depositava essas fichas, muitas fichas, nessa iniciativa de organização do território, de dinamização do território e também de considerar as unidades de conservação enquanto um importante ativo, né, do território. Eu sou do Instituto Semeia, eu sou turismóloga, tenho uma especialização em gestão ambiental e trabalhei por 5 anos na fundação, então eventualmente, provavelmente na minha fala eu vou lembrar de muitas coisas dos trabalhos da Fundação Florestal. Assim que a gente recebeu o convite, né, de fazer essa apresentação aqui e as reflexões que a gente já vinha tendo principalmente com a Lucila, né, com a Cacá também, era feita bastante essa reflexão assim, sobre selos versus marcas, né? Quer dizer, certificação ou consolidação da identidade do território. O que é que o Litoral Norte quer? E agora, um pouco antes, eu estava conversando com a Cacá sobre o perfil das pessoas que estão aqui. Ela estava falando que, quer dizer, a gente está aqui discutindo uma proposta para o Litoral Norte como um todo, mas que na maioria das oficinas vem bastante o pessoal de São Sebastião e menos as outras cidades do entorno. Então, são os desafios também até de conseguir organizar, trazer os atores, sensibilizar os atores mais chaves das cidades aqui do entorno, né, para vir para discussões tão importantes. Assim. Então, vai desde algumas atividades de sensibilização de engajamento mais básicas até a complexibilidade de você estabelecer padrões, requisitos, tanto para empresas quanto para a formulação de políticas públicas. E o Gustavo Timo abordou aqui a complexidade de diversas iniciativas e selos existentes. Tá? Você pode passar, por favor. Então, eu trouxe aqui um exemplo da Nova Zelândia, né? Antes da gente fazer essa reflexão sobre o Litoral Norte. Eu peço desculpa que eu não consegui traduzir todos os slides em tempo. A gente, na verdade, estava vindo da Serra da Bocaina de uma reunião que a gente estava lá ontem, assim, então a gente chegou bem em cima. Mas, de todo modo, a Nova Zelândia é um país que, não sei no imaginário das pessoas que estão aqui, mas no meu imaginário, antes eu pensava muito enquanto um destino de natureza, um destino de aventura, que de certa forma é assim que os caras se colocam. Eles evoluíram no isolamento, né? Quer dizer, é muito difícil para todo o resto do mundo chegar lá, exceto para os australianos e para o pessoal que está ali na Oceania. Então, foram 65 milhões de anos de isolamento. Lá é um país que não tinha mamíferos, só aves, e aves que, por conta de ser um país isolado, elas não voavam, né? Pode passar. Com a vinda dos europeus e dos colonizadores, eles trouxeram os mamíferos e trouxeram o modelo desenvolvimentista de devastação, né? Então, hoje em dia, a Nova Zelândia tem esse percentual aqui de áreas protegidas, quando que antes era assim, né? E foi coisa de cerca de 1000 anos de povoamento, né? do ser humano naquele país. E quando eles trouxeram os mamíferos, as espécies endêmicas, que eram as aves, e a grande maioria delas que não voavam, muitas foram extintas do país, porque, né, não voavam. Você pode passar, por favor. Então, mais ou menos na década de 50, o Departamento de Conservação da Nova Zelândia, talvez um pouco antes da década de 40, começou a fazer um pouco essa reflexão de que forma que a gente poderia, sendo um país isolado, com muitos desafios das pessoas chegarem lá,
mas que tem um diferencial de paisagens e até as espécies que são endêmicas de lá, eles valorizam muitíssimo, assim, embora não sejam que nem os mamíferos da África do Sul, assim, né, o leão, né, girafa, elefante, que salta aos olhos, assim, mas de que forma que eles podiam fazer com que garantir a conservação das áreas que restavam lá e fazer com que essas áreas fossem relevantes para a sociedade, tanto para os neozelandeses quanto para quem está fora, tendo em vista que eles iam usar isso enquanto principal ativo para atrair o visitante para aquele país. Então, de que forma encarar a conservação enquanto um investimento e não um custo, né? Você pode passar, por favor? Quer dizer, nesse meio tempo eu faço um parênteses, né? Que lá não é tão diferente do nosso cenário aqui, de órgão gestor de unidade de conservação sem dinheiro para ser mantido com recursos públicos. Então, pensando em estratégias de envolvimento da sociedade, de trazer as pessoas para aquele país, eles começaram a investir muito no turismo e na relação dos empresários com as áreas protegidas, para fazer com que fosse percebido que as unidades de conservação são o maior ativo, as que pouco restavam lá, são o maior ativo das empresas, do pessoal da hotelaria, dos operadores, enfim. E começaram a trabalhar, aí eu vou fazer um grande resumo, mas temos hoje em dia, lá eles oferecem hoje em dia, produtos dentro e fora de parques que consolidam territórios, mas que abordam a interpretação do meio, a interpretação da biodiversidade que tá lá protegida, do que resta, de uma forma super criativa e como um fator importante para trazer valor para o produto deles, né? Quer dizer, quando a gente estava vindo para cá, a gente estava lá descendo, né, no litoral de Ubatuba para cá, e a gente veio andando e estava o parque, né, estadual da Serra do Mar, assim, à nossa direita na estrada, e a gente olhava, né, a praia, o parque, e a gente começou a conversar sobre isso até no carro, assim, sobre o litoral norte, ele ter um potencial competitivo diferenciado no Brasil, né, por conta também dessa característica de ter a montanha, né, o Parque da Serra do Mar, junto agora com as apas marinhas, né, com praias lindas, entrecortadas, né, pequenininhas, mas porque o Parque da Serra do Mar está lá, quer dizer, a gente tinha lá um diretor lá na Fundação Florestal que ele falava, pô, vamos distribuir binóculo para quem está na praia, para que eles enxerguem o Parque da Serra do Mar, assim, naqueles verões em que o litoral fica lotado de gente, de guarda-sol e de jet ski e de tudo mais, que é o que acontece, né? Fazer com que eles consigam perceber melhor isso, né? Olhar para o parque, né? E entender que ele é o fator que agrega valor ao produto, né? No caso aqui é o turismo de sol e praia, que é o que a gente tem hoje em dia. Então, eu lembro aqui quando eu fui lá, né, estudar concessão de turismo lá. Quando a gente estava fazendo um passeio de barco nesse parque, que é o Parque Nacional de Fiordland, eu lembro muito de duas coisas assim, que os empresários ofereceram e que foi por iniciativa deles, e não por uma obrigação que o governo impôs, no caso, porque eles eram concessionários dentro de um parque. Mas que, para abordar de uma forma criativa a educação ambiental, e daí aqui tem bastante monitor, e essa é uma reflexão importante da gente fazer, né? Que não é só de que forma que você trata de forma leve e criativa para um público que não entende em minúcias os assuntos que a gente fala no mundo da conservação, né? Não entende, as pessoas não entendem que é a unidade de conservação, quanto mais os outros detalhes, né, que vêm depois disso. Então eles faziam coisas como ir para perto de uma cachoeira, pegar a água da cachoeira, enquanto o pessoal bebia, eles falavam isso graças à unidade de conservação que está aqui. Então eram coisas simples, leves, mas que o visitante, ao ter aquela experiência, conseguia entender melhor a importância daquilo tudo, se sensibilizava para a importância daquilo tudo e a importância de ter um parque lá. Pode passar, por favor? Queenstown é um destino na Ilha Sul da Nova Zelândia. Quer dizer, os slides anteriores eram um pouco uma perspectiva assim, do governo olhando de que forma incentivar políticas públicas.
E Queenstown é um exemplo interessante dessa cidade, que ela é extremamente organizada, mas por uma iniciativa privada. Um pouco mais ou menos um processo que está rolando aqui, assim, também. Dos empresários eles se reunirem, olharem de que forma que eles iam fazer com que essa cidade fosse relevante para o país, fosse relevante para o turismo doméstico e para o turismo internacional. Pode passar. Era para ter uma foto aqui linda, maravilhosa, que saiu. Ah, apareceu. Então, no início, Queenstown era um destino que era só procurado nas férias de verão, tem uma sazonalidade absurda. E foi em 47 quando eles construíram a primeira plataforma de esqui, né? O crescimento do turismo começou a se dar na década de 70 e entre 90, os anos 70 e os anos 90, eles começaram a despertar para essa identidade do turismo de aventura, de consolidação de atividades mais radicais ao ar livre, que usasse o ambiente natural de uma forma mais, enfim, inspiradora e que trouxesse uma experiência mais relevante, né? Então aqui assim, é um exemplo de algumas atividades que eles fazem lá, às vezes dentro de unidades de conservação, como o Jet Boat aqui, que é um barco de uma concessão dentro de um parque, né? Foi feito um investimento, quer dizer, tem boas estradas, né? Bons restaurantes, bons hotéis, e acaba sendo um portão de entrada para outras atrações da Nova Zelândia. Tem muita gente que sai até aqui do Brasil. Quando eu fui lá, assim, eu lembro que é uma cidade relativamente pequena, mas assim, o número de brasileiros que tem lá é um absurdo, assim, e muita gente sai daqui e vai para Queenstown e de lá descobre que tem outros locais para visitar e outros parques e tudo mais, então ele acabou se considerando enquanto um portão de entrada. E o que os empresários colocaram para a gente, nas reuniões que a gente fez lá, é que eles estavam mais preocupados hoje de que forma fazer a gestão da marca, da identidade, e não a gestão do destino, né, do território. Então, de que forma que eles conseguiam um pool de empresas que oferecem as mais diversas experiências, que a gente pode ver no slide anterior, se você puder voltar rapidinho, de que forma que eles iam comunicar igual, né, de uma mesma forma, assim, casada, para o turismo, para o visitante do país da Nova Zelândia, para os visitantes dos outros países, né? Então, na verdade, aonde eles mais investem hoje em dia os recursos deles são em marketing integrado, em gestão da marca. Então, assim, voltando ao litoral norte, né? Qual que é a expectativa que o visitante tem quando ele vem para cá? E qual que é a identidade que a gente quer consolidar, né? Desde 2005, assim, quando começou a regionalização do turismo, e eu estava nessa época na Secretaria de Estado do Turismo trabalhando no programa de regionalização. E eu participei das discussões do roteiro de turismo integrado aqui do Litoral Norte e do Vale do Paraíba e de tantos outros roteiros que surgiram aí no estado de São Paulo, na época acho que eram 100. E a gente discutia isso muito com os empresários, assim, porque na prática, quando a gente olha aqui para esse recorte do Litoral Norte, mais ou menos nessa época do ano que a gente está, é fácil de sair da caixa e pensar em roteiros que elevem a qualidade da experiência do visitante, que aborde a importância do parque e tudo mais, é isso que a gente está falando. Mas se a gente vem aqui em dezembro, no carnaval, em janeiro, e olha para a praia, é um cenário de tanta gente, tanto guarda-chuva, tanta coisa colorida, que o Parque da Serra do Mar quase some no meio da paisagem toda, né, assim. E eu me lembro de vezes que eu vinha aqui antes, quando eu era mais nova, que eu falava assim, poxa, qual que é o roteiro mais bacana de natureza que dá para fazer? E alguns empresários não sabiam muito me dizer assim, o que daria para fazer, se tinha trilha, se não tinha trilha, enfim, né? Pode passar, por favor. Então, tendo em vista essas características ainda tão especiais que a gente encontra aqui no Litoral Norte, que é muito diferente, uma região muito diferenciada, como que a gente faz com que a conservação seja percebida enquanto um ativo relevante? Né? Não sei se são essas as reflexões que a gente tem que fazer nesse processo de construção da identidade do território aqui. Pode passar.
Estou quase sem tempo, trouxe aqui alguns princípios do turismo sustentável, né, mas que basicamente assim, valorização da cultura, né, local, do meio ambiente. Tem um assunto aqui que é importante de tudo que está aqui, que é assim, né, o planejamento e a gestão responsável e também assim, a construção participativa dessa discussão que a gente está propondo aqui, né? Eu comecei falando um pouco, avaliando quais são as pessoas que estão aqui, de que forma que a gente ouve e consolida e leva o produto final do que a gente está discutindo aqui para as outras cidades aqui do Litoral Norte, para os outros empresários de turismo, para as outras pousadas, os operadores e até mesmo os monitores. Então, né, a gente tem como um grande desafio, né, a combinação efetiva entre a oportunidade econômica, os benefícios sociais para quem reside no destino, a conservação da natureza, né, e da cultura, né? Quer dizer, o turismo ele é uma atividade que ele gera impacto. Ele sempre gera impacto. A questão é qual que é o tipo de impacto que a gente vai querer, né? Um impacto menor, que valoriza tudo isso enquanto um grande ativo e que traz benefícios tão relevantes que daí o impacto passa a ser algo que a gente vai aceitar. Então, não sei se no meio dessa discussão que vai acontecer na parte da tarde e até o final das oficinas todas, né, essa reflexão também assim, aonde queremos chegar e se as ações que a gente faz hoje vão nos guiar para onde a gente quer chegar, né? Quer dizer, tem aqui todos esses investimentos que vão ser feitos aqui no Litoral Norte, de Porto São Sebastião, de Tamoios, pré-sal, etc. Qual que é o tipo de pressão que a gente vai ter aqui, né? Vai ser especulação imobiliária, que já né? Vai ser, enfim, e de que forma que a gente se organiza para evitar também essas pressões que estão por vir. Por fim, eu queria falar só uma coisa que eu discuto bastante com a Lucila, que eu achei importante falar, que é assim, nesse processo de comunicação e de construção de marca, tem uma coisa importante da gente observar, que assim, na comunicação, mais é menos. Eu levei bastante tempo para entender isso, principalmente antes quando eu estava no governo, que a gente tinha mania de falar muito, escrever muito e muito carregado. E assim, em termos de comunicação de destino, quanto mais diversa e não sinérgica for o que você passa para o visitante que você quer trazer, pior, assim, é mais difícil de consolidar a identidade, é mais difícil de virar aquilo um destino top of mind, assim, de que aonde eu vou com a minha família passar o feriadão, as férias dos filhos e tal. De que forma que quando ele estiver no meio da semana dele, ele vai pensar no destino que ele quer ir, porque ele vai ter aquele tipo de experiência. É mais válido focar em poucas coisas do que querer comunicar demais, né? Enfim, é isso. Acho que era uma última coisa importante de falar, por conta que eu vim acompanhando essas discussões acerca de muitas marcas no mesmo território aqui, que é o Litoral Norte, né? Obrigada.